Glória a Deus. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado, dar um aperto de mão, dar um cheiro. Se você não conhece, pergunta o nome, de onde veio, se apresenta. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Que gostoso. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Legal. Sejam todos bem-vindos, viu? Se sintam à vontade, sejam bem-vindos aí ao IGM House. Você que está nos acompanhando aí pela live, Deus abençoe aí também a sua vida, da onde você está nos vendo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, de compartilhar aí também com mais pessoas. Amém? Você pode se assentar aí no seu lugar. Estou muito feliz aqui por essa noite, né, de estarmos juntos, reunidos, né, que momento gostoso de adoração. Quem é que foi edificado nesse período de adoração? Amém, amém. Né, e agora nós vamos entrar aqui nesse momento, né, da palavra, né, dando continuidade à nossa Set Fire Night, ao nosso culto aqui da YGM House de hoje. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Quem aqui trouxe a Bíblia? Aê. Abra sua Bíblia aí comigo então, em Gênesis, capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 17. Do versículo 1, nós vamos usar esse texto como um texto base para nós da mensagem de hoje. Gênesis capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Olha, aqui eu vi um resmungo aí, hein? Vamos lá, palavra de Deus, Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, diz aí comigo, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você pode repetir isso comigo? Anda na minha presença e sê perfeito. Aleluia. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 3: prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, versículo 4, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas, o quê? Nações. Você pode repetir mais uma vez isso? Pai de numerosas nações. Amém. Versículo 5: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 6: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Versículo 7: estabelecerei a minha aliança. Olha só, a palavra aliança aparecendo novamente aí 3 vezes já nesse texto. Estabelecei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas, o quê? Gerações. Pode repetir comigo, gerações? Legal. Alianças perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Palavra do Senhor, amém? Pai, muito obrigado por essa noite de hoje, obrigado por nós estarmos aqui reunidos em teu nome, Jesus. Nós queremos agora, Senhor, preparar os nossos corações para receber essa porção da tua palavra. Senhor, a minha oração é porque o Senhor venha falar mesmo poderosamente aos nossos corações, que o Senhor venha trovejar mesmo aos nossos corações agora. Senhor, que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra do Senhor nessa noite, falando e nos levando, nos conduzindo a esse caminho do Senhor nas nossas vidas. No nome
nome de Jesus, Pai, nós queremos todos ouvir a Tua palavra nessa noite, Pai. Então prepara o nosso coração, libera a Tua palavra, Senhor Jesus, para cada um dos nossos corações nessa noite agora. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, nós sabemos que o Senhor é um Deus imanente, que está no meio de nós, é um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, e nós Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor irá falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda com isso, diga amém. Aleluia. Cara, essa é uma palavra que Deus ele está falando aos meu coração durante esses dias, né? Uma palavra que Deus ele deu aqui a Abrão. Nós vemos aqui nesse texto, Deus ele mudando a identidade de Abrão. Então Abraão, né, tinha um nome, né, o nome dele é Abrão, e aqui a gente vê nesse texto, quando Deus ele transforma a identidade de Abrão para Abraão, né, e nós temos esse, não sei como está aí na sua Bíblia, mas esse até é o título aqui na minha Bíblia, da Almeida Revista Atualizada, da ARA, tá, Deus muda o nome de Abrão, né, e aqui, algumas coisas que me chama a atenção nesse texto, né? Na verdade, esse texto, você vai ver a palavra de Deus nessa porção que a gente leu, né? De 8 versículos, 4 vezes pelo menos, a repetição da palavra aliança, né? Então, depois a gente tem ainda do versículo 9 até o versículo 14, essa palavra aliança, ela vai aparecer aí 7 vezes. Então, nesse capítulo 17, nós temos ainda mais outras 3 vezes aparecendo a palavra aliança, até o último versículo aí do versículo 27. Então aqui, nós temos, nessa capítulo 17 do livro de Gênesis, a palavra aliança, ela aparece aqui pelo menos 14 vezes, em um único capítulo. Então isso para mim, remete ao caráter de Deus, que Deus ele é um Deus de aliança, né? Deus ele é um Deus que faz aliança. Nós vemos Deus ele iniciando ali com a primeira aliança, quando Deus ele cria a humanidade, Deus ele faz uma aliança com o homem, com Adão e Eva, e nós temos aí a aliança adâmica, e aqui depois a gente tem na história Deus fazendo outra aliança, que é a aliança de Deus com Noé, nós temos a aliança noaica, e aqui nós temos uma nova aliança de Deus, e Deus fazendo a sua aliança com Abraão, que é a famosa aliança aí abraâmica. Então Deus ele é um Deus de aliança. Pode repetir isso comigo? O nosso Deus é um Deus de aliança. Uau! E o que me chama a atenção nesse texto, né, algumas palavras que nós repetimos aqui nesse texto, né, mas algo que me chama a atenção aqui nesse texto é sobre a promessa de Deus para Abraão, e ele fala sobre a bênção, né, ele fala, eu estabelecerei, versículo 7, olha ali comigo, versículo 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e não só, Deus ele não faz só essa aliança entre ele e Abrão, mas essa aliança ela se estende. Então no versículo 7, nós vemos Deus ele fazendo a aliança dele com Abraão, mas ele começa aqui, e a tua descendência no decurso das suas o quê? Gerações. Então nós vemos Deus, ele sendo esse Deus de aliança, ele fazendo uma aliança com um homem, com Abrão, e essa aliança que Deus ele faz com Abrão, ela não para em Abrão, né, mas ela transmite a sua descendência, ela transmite as suas gerações. Então uma aliança, quando Deus ele faz uma aliança com o homem, quando Deus ele faz uma aliança comigo, com você, Deus ele é fiel a essa aliança. E algo curioso da aliança abraâmica é que quando Deus ele fala, né, o normal, né, como que faz uma aliança no povo judeu? Era aliança entre um homem e outro homem. Né? Então, quando eles faziam essa aliança, eles se comprometiam em fazer essa aliança um com o outro. E quando Deus ele faz aliança com Abraão, ele deixa Abraão num profundo sono, e Deus assume o risco da aliança. Porque ele sabe que Abraão poderia quebrar a aliança, mas Deus ele não é um Deus que quebra a sua aliança. A aliança de Deus ela é uma aliança o quê? Perpétua. E aqui Deus ele está fazendo essa aliança, ele está falando com Abraão sobre essa aliança perpétua. Legal? Então essa aliança para as gerações. Então Deus ele é um Deus também de gerações. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vê até como o povo de Israel, ele
eles se remetem a Deus, ele não fala apenas que é o Deus de Abraão, né? Ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então é um Deus de gerações. Então Deus, ele é um Deus de aliança, ok? Caráter de Deus, Deus de aliança, mas Deus também ele é um Deus de gerações, ele é um Deus geracional. Quem aqui está me entendendo? Amém? Então Deus ele é um Deus de geração. Então aqui, Deus, ele tem, né, para os nossos dias de hoje, né, Deus ele tem várias promessas, né, promessas grandiosas para a nossa geração. Né, existem promessas e palavra de Deus para o tempo que eu e você, nós estamos vivendo, para a atualidade agora. Existem várias promessas para a nossa geração. E quando eu falo de geração, não é apenas o pessoal da minha idade, ou da sua idade. Não é somente isso, mas quando nós estamos olhando aqui para a Bíblia, a promessa de Deus não era apenas para Abraão em si, mas era uma promessa que ela envolvia todas as gerações. Então envolvia os mais velhos, envolvia a vida do Abraão, né? Mas também envolvia o quê? A sua descendência. Então aqueles que são mais novos. Repete aí comigo, aqueles que são mais novos. Ok, então essa é a promessa de Deus. Quando Deus ele tem uma promessa para uma geração, isso envolve o pessoal da minha idade, o pessoal mais velho, o pessoal mais novo e até aqueles mesmos que estão nascendo agora, faz parte da nossa geração. E antigamente na Bíblia, quando falava-se sobre geração uma geração era caracterizada por 40 anos. Então esse era o período de uma geração bíblica. Então a promessa, né, de Deus, ou eles contavam a geração a cada 40 anos. Então depois se iniciaria uma nova geração. Com o decorrer da história, esse período das gerações, das mudanças de gerações, ele foi alterado, né? Então nós tínhamos durante parte da história a geração sendo trocada a cada 30 anos. Depois passou a ser a cada 20 anos. Agora, alguns estudiosos estão vendo que o perfil geracional das pessoas tem mudado a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, alguns estudiosos, aqueles que estudam sobre as gerações e as características das pessoas, eles têm apontado que a cada 10 anos as gerações estão sendo mudadas. Nascem pessoas de perfis diferentes. Né? Não sei aqui quem já ouviu, o pessoal aqui da base da casa já ouviu sobre isso, né? Sobre a geração Baby Boomer, sobre a geração X, geração Y, né? Que seria os Millennials, e a geração Z, e agora nós temos a geração Alpha. Mas existem já estudos, né, da galerinha nova que está nascendo, que eles já podem pertencer aí já a um novo tipo de geração. E não mais apenas geração alfa, que seria a pessoal a partir de 2010. Então já trocou, nós estamos em 2022. Se for a partir de 2010, seria assim 10 anos, então seria até 2020. Então aqui já teria uma nova geração nascendo, se a gente for seguir o perfil desses estudiosos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, com esse aspecto da geração? Aqui nesse texto, Abraão, ele estava começando a discernir, olha só para mim aqui, Abraão ele estava começando a discernir aquilo que Deus estava querendo para o seu tempo. Abraão ele começa a discernir e a entender a vontade de Deus, aquilo que Deus queria realizar na sua geração, durante aquele período da história de Abraão. E Abraão ele começa a ouvir a voz de Deus, e ele começa a entender o propósito de Deus para o seu tempo. Não somente aquilo que Deus ele tinha para o seu tempo, para a sua geração, mas aquilo que Deus ele tinha para fazer a partir da vida de Abraão, a partir da história de Abraão. Então, Abraão começa a entender isso. Aqui em Gênesis 17, é a segunda vez que Deus começa a falar com Abraão, porque em Gênesis 12, olha só para mim, em Gênesis 12, Deus já tinha falado para Abraão o quê? Saia da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. De ti serão benditas todas
famílias da terra. Então Deus já tinha falado, começado uma trajetória com Abraão, mas aqui é a segunda vez que Deus ele começa a trovejar, Deus começa a falar com a história, né, a falar com Abraão novamente, e aqui Deus ele vem, né, falando, né, sobre essas promessas para a vida de Abraão. Amém? Vamos lá agora para Atos, né? Atos capítulo 13. Abre a sua Bíblia aí comigo em Atos, capítulo 13. Versículo 22 e o 36. Nós vemos também, não somente Abraão, mas nós vemos também aqui Paulo, ele está falando sobre e aqui ele cita duas vezes Davi. E no versículo 22, diz o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, né? Tendo tirado Saul, né, do trono, Deus levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Uau! Né? Então, versículo 22. Agora vamos lá no 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido o quê? A sua própria... Uau! A sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto aos seus pais e viu corrupção. Então aqui, olha só, Paulo está citando aqui a vida de Davi. Ele começa no versículo 22, falando que Deus ele achou em Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o seu coração. E que ele, por que ele era o homem segundo o coração dele? O versículo continua, que fará toda a minha vontade. Olha só, o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi, ele não só entendeu qual era a vontade de Deus, mas ele a realizou. Quem aqui está me entendendo? E no versículo 36, ele fala, porque na verdade, tendo Davi servido, olha só, cara, Davi ele não só serviu a sua geração, mas ele serviu a sua geração conforme os desígnios de Deus, ou seja, ele não só realizou a vontade de Deus, mas ele discerniu qual era a vontade de Deus para a vida dele, mas qual era a vontade de Deus para a sua geração. Olha só, pega aí, né, segura esse entendimento aí que a gente já vai falar sobre isso. Muitas vezes, nós hoje, na atualidade, não sei você, mas eu já me peguei várias vezes assim, né? Perguntando para Deus, né? Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é o propósito do Senhor da minha vida? O que o Senhor quer da minha vida? E aí, durante muito tempo, nós ficamos batendo cabeça com essa pergunta: Deus, para que eu nasci? Deus, qual que é o meu chamado? Deus, qual que é o seu propósito na minha vida? E essa pergunta, na realidade, essa pergunta ela está errada. Se você ficar pensando nessa pergunta o tempo todo, você vai ser escravo dela e você nunca vai conseguir viver, talvez, aquilo que realmente Deus, ele quer fazer na sua vida. E eu já vou te explicar sobre o porquê disso, né? O porquê que isso acontece, né, e o assunto da mensagem de hoje. E nos dias de hoje, né, na nossa atualidade, assim como foi com Abraão, né, Deus ele levantou, ele encontrou em Abraão esse coração, Deus encontrou em Davi alguém com esse coração, Deus ele tem, né, procurado aí levantar pessoas que sejam como pais de uma numerosa nação, ou de numerosas nações, ou seja, pessoas que exercem aí a paternidade ou a maternidade sobre uma geração. Então, o que eu quero falar sobre para vocês hoje, né, a palavra que eu tenho de Deus para nós hoje, é um chamado de Deus para a paternidade.
Deus ele tem um chamado, né, para a nossa geração. Deus ele quer levantar pais e mães nessa geração. Assim como Deus ele encontrou em Abraão alguém com um coração disposto para ser pai de numerosas nações, Deus ele quer levantar nos nossos dias pessoas que vivam isso, pessoas que vivam debaixo dessa realidade espiritual, pessoas que querem viver sendo aí pais e mães de uma geração. Quem aqui está me entendendo? Amém? Então, Deus ele tem algo para a nossa geração, ele tem algo para fazer na terra, mas ele procura pessoas como Davi, pessoas como Abraão, pessoas como Esther, né, que tem essa característica, que querem entender qual a vontade de Deus e realizar. Tá? Então, hoje, nós estamos carentes dessas pessoas. Nós estamos carentes de homens e mulheres que querem exercer ou assumir esse lugar de paternidade e maternidade sobre uma geração. Nós temos uma geração órfã de pai e de mãe. Nós temos uma geração que tem um gap aí geracional, e é nesse tempo como esse, é um tempo de crise como esse, que Deus está procurando em toda a terra pessoas como o coração de Davi, que queiram assumir esse lugar de responsabilidade. E a primeira coisa, a primeira característica dessa geração, desse chamado à paternidade, é abraçar essa vida de renunciar à sua própria vontade. A primeira coisa é isso, renunciar à sua própria vontade. A pergunta, né, para essa geração não é: Deus, o que o Senhor tem para mim? A pergunta dessa geração não é: o Senhor, o que o Senhor, qual é o meu propósito? Ou Senhor, por que eu nasci? Não é essa a pergunta dessa geração. A pergunta é: Deus, o que o Senhor quer fazer aqui na terra? Então, a pergunta de alguém que tem uma característica de paternidade, de maternidade, não vem o eu em primeiro lugar, mas vem a vontade de Deus acima de todas as coisas. Quem aqui está me entendendo? Nós estamos agora para falar na conferência aí, todos esses dias de pré-conferência e conferência sobre o Only One, sobre Jesus ele ser o único, e uma geração que exerce paternidade e maternidade em primeiro lugar. Quem está sobre a vida delas não é a própria vontade, não é a própria vida, e sim a palavra de Deus, entende? Então é uma geração que quer mesmo abraçar a verdade de Deus para a sua vida, que entende a paternidade de Deus sobre a sua vida. E quando nós falamos sobre paternidade, a paternidade é aquela palavra que libera, a paternidade é aquela palavra que encontra lugar no meu e no seu coração. Então, a minha vida não é: Deus, o que o Senhor tem para mim, mas é: Pai, qual é a sua vontade que o Senhor quer fazer na terra, porque eu estou disposto a realizá-la. Foi isso que Jesus fez. Jesus ele falou: Senhor, Pai, a minha vontade é que o Senhor afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Então, Jesus, ele foi um reflexo para nós do que é ser pai sobre uma geração. Jesus, ele adotou aqueles discípulos, e ele não só caminhou com aqueles discípulos, com os 12, mas ele literalmente, ele deu a vida por eles. Ele deu a vida por eles. Então Jesus ele é esse reflexo de uma geração que entende o que é a paternidade. Como Abraão, né, como o rei Davi, eles entenderam. E a tal ponto, Davi entendeu a tal ponto que quando ele foi construir, né, o templo, né, que ele queria construir, mesmo o profeta falando, né, o profeta Natan falando assim: Davi, você não pode fazer. Por quê? A sua mão tem sangue, cara. Deus falou para você não fazer nada. E aí o que Davi fez? Ele tinha tão, gente, eu não sei se você está me entendendo, mas Davi ele tinha tão essa característica de pai, ele tinha essa característica de pai ardendo dentro dele, que ele fala: cara, beleza, Deus não me autorizou a fazer, mas eu vou ver o que eu posso fazer. E é o que ele podia fazer: eu vou angariar todos os recursos, porque essa obra é muito grande para o meu filho, eu conheço ele, então eu vou renunciar tudo que eu tenho, eu vou investir o meu recurso, eu vou investir o meu tempo, mesmo que Deus tinha falado para Davi que ele não ia fazer. Davi não podia deixar, então, falou: Deus, então, já que não é para mim, então eu vou fazer outra coisa, sim ou não?
mas isso estava queimando no coração de Davi. Davi, ele não estava querendo realizar a sua própria vontade. Ele estava sendo movido por essa característica de paternidade, de renúncia. E ele renuncia ao seu tempo, ele renuncia ao seu dinheiro em prol da construção de um templo que ele nem mesmo iria ver. Isso faz sentido para você, sim ou não? Ele não ia ver. Davi, ele estava se movendo, né? Ele abraçou a renúncia como um estilo de vida. Então, essa é a pergunta dessa geração que houve esse chamado de Deus para uma vida de paternidade e de maternidade. A pergunta deles é: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha geração? Quando eu olho essa palavra, né, de Paulo falando sobre Davi, esse testemunho de Paulo falando sobre Davi, que Davi, ele serviu os desígnios de Deus na sua geração, é sobre isso. Davi, ele queria literalmente, cabalmente, executar a vontade de Deus na terra, custe o que custar. Gente, nós precisamos ser um exemplo e um reflexo dessa palavra. No nosso tempo, está faltando pessoas que assumam essa responsabilidade, como pai e mãe de uma geração. Foi roubado algo da minha geração e da sua geração, da nossa geração, cara. Foi roubado esse estilo de vida. A gente quer só receber. A gente não consegue ir além do nosso limite. A gente não consegue assumir responsabilidade. Nós tem uma característica de inconstância muito grande na nossa geração. E quando eu olho para esses homens e para aquilo que Deus está querendo fazer na terra, e eu entendo isso, então isso me impulsiona, isso me direciona, isso me leva a ir além, isso me leva a realmente renunciar à minha própria vontade como um estilo de vida, e custe o que custar, eu vou querer, como um pai nessa geração, executar a vontade de Deus. Então não é mais a minha vontade em primeiro lugar, eu não me importo mais comigo, eu me importo com aquilo que Deus quer fazer, e eu olho para o futuro dessa próxima geração, entende? Então eu quero ver e cumprir. Eu estava agora numa reunião hoje à tarde, estava falando com um empresário, e aí ele soltou essa palavra, ele falou: Léo, né, eu já tenho tudo o que eu preciso, eu tenho já uma vida próspera, eu já tenho já uma vida muito boa, construiu, ele tem uma fazenda, ele tem algumas coisas já, ele falou: Léo, eu estou bem, mas eu quero cumprir a vontade de Deus para a minha vida cabalmente. Ele usou essas palavras. Eu falei: meu Deus, é sobre isso. Então, eu posso até já ter, como Davi, ele já era um rei bem-sucedido, ele já tinha conquistado a promessa, mas ele não sossegou, enquanto ele não preparou esse lugar para o Senhor. Faz sentido, sim ou não? E a segunda coisa dessa geração, desse chamado de Deus para uma geração que exerce a paternidade e a maternidade, é que eles possuem, né, assim como Abraão, né, a sua identidade alterada. O nome de Abraão, ou de Abrão aqui, ele seria o pai, né, o pai de um povo. O pai de um povo. Abrão significa pai de um povo. E quando Deus ele começa a falar com Abrão, ele fala que o seu nome não será, né, o versículo 5, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por quê? Versículo 5, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gente, quando nós entrarmos nesse lugar, né, de entender a vontade de Deus para a nossa geração, a nossa identidade, ela passa a ser alterada, né? Assim como Deus, ele não só alterou a identidade de Abrão, mas ele alterou a identidade de Jacó, que era o enganador, e ele transformou Jacó em Israel.
Deus, com Jesus, ele encontrou Paulo, né, Saulo de Tarso, um assassino, e transformou a vida dele, né, em Paulo, que foi assassinado por causa do evangelho. Deus, ele encontrou com Pedro, que era antes Cefas, ou Simão, que era caracterizado por grande inconstância, e Deus alterou a identidade de Cefas ou de Simão para Pedro, e falou que ele era uma rocha. Então, assim como Deus ele fez na história com homens e mulheres, Jesus ele fez, o Filho quando esteve, ele fez também na vida de homens e mulheres, né? Ainda Deus ele está alterando a nossa identidade para o quê? Para essa nova vida que ele tem para nós em Cristo Jesus. Por diversas vezes, quando eu volto à minha carnalidade, quando eu volto para aquilo que não é o que Deus ele tem para mim, eu me perco nas minhas emoções, eu me perco na minha própria vontade, eu me perco em mim mesmo. Mas eu não sou chamado para andar segundo as minhas emoções, eu não sou chamado para andar segundo aquilo que eu penso ou aquilo que é a minha vontade, mas eu sou chamado para andar diante a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu tenho os meus olhos fixos em Jesus e nessa revelação sobre a identidade que Ele tem para a minha vida, eu realmente acesso essa nova criatura, né, que eu sou em Cristo Jesus. Quem aqui está me entendendo? Eu nunca me senti capaz de poder realizar muita coisa. A minha vida sempre foi caracterizada por grande inconstância em vários aspectos, por muito medo de fazer as coisas. Eu tinha muito medo, minha mãe conta que, né, eu me lembro várias vezes eu fazendo isso, minha mãe pedindo para mim comprar um pão na padaria, eu não queria ir comprar um pão, porque eu morria de medo de falar com o padeiro. Eu morria de medo de errar o troco e chegar em casa com o troco errado. Eu morria de medo de fazer qualquer coisa simples. Órfão. Eu era um órfão de pai e mãe vivo. Morria de medo de fazer qualquer coisa, não me sentia capaz de elaborar um projeto na escola e apresentar um projeto. Quando tinha a prova, eu ficava com tremedeira, suando frio, com medo de errar, com medo de ser reprovado. Uma característica muito grande de órfão. Um órfão, ele não tem a identidade nenhuma, ele não tem um senso de pertencimento a um lugar. Eu, durante muito tempo, eu não me sentia pertencente a lugar nenhum, nem tanto à minha família, e nem tanto também ao grupo de amigos que eu tinha. Sempre tinha um sentimento de muita solidão no meu coração, de não sentir pertencente a um lugar. Você olhava para a minha vida, olha só aqui para mim. Cada hora eu estava num lugar, fazendo coisas diferentes, inconstância, nunca terminava nada. Meu avô falava isso para mim, eu não entendia, eu falei assim, Léo, mas você já quis ser jogador de basquete, você já quis ser não sei o quê, você quis já, né, ser designer, já quis, né, e ele falava, eu não estou te entendendo, cara. Cada hora você começa uma coisa e nunca termina o que você está fazendo. Mas eu não entendia o que era, e talvez, né, na fala dele, não ia me ajudar a entender também. Mas a realidade era, esses são comportamentos de orfandade. Orfandade. Sem identidade, inconstância. Uma hora eu acho que Deus quer aquilo, outra hora eu acho que Deus quer aquilo outro. E aí eu mudo a minha trajetória. E não é que Deus está falando, não, é que eu sou inconstante, né? Ou era inconstante. Agora, quando a minha identidade ela foi alterada, assim como Abraão, que eu entendi a minha filiação em Cristo Jesus, cara, eu passei a entender as coisas, entender que eu sou pertencente a um lugar, sou pertencente a uma família, sou pertencente a uma igreja local, a um trabalho, a uma coisa específica, cria raízes. Você começa a lutar por algo, você começa a dar a vida por algo, porque você vê um propósito na sua vida, a identidade foi alterada. Quando Deus ele começou esse processo em mim, na minha vida em 2015, que foi quando eu fui para a minha ETED, a minha escola de treinamento e discipulado, que Deus ele falou, Léo, você sabe o significado do seu nome? Eu falei, não. E
Deus começou a falar sobre, né, eu fui lá atrás do significado do meu nome, e característica, leão forte e valente, nascido para liderar, eu criei você para isso. E eu nunca me senti alguém capaz de fazer qualquer coisa nesse sentido. E ali Deus começou, cara, ó, apesar das suas crises, é isso que eu te criei para fazer. Pronto. É isso que eu tenho para você. E aí Deus começou a pouquinho, desde 2015, Deus tem forjado no meu coração sobre essa identidade de filho. E aqui quando a gente fala sobre identidade alterada, né, algo que Deus está falando aqui para Abraão, olha só ali no versículo 1, ele começa a dizer aqui, Gênesis 17, 1, né? Quando ele fala, quando atingiu Abraão a idade, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Quando Deus está trazendo essa palavra aqui para Abraão, sobre andar na minha presença, eu começo a olhar para o que Deus está querendo fazer na vida de Abraão. O pai de Abraão, Terá, ele levou Abraão para um outro povo. Deus tinha várias coisas para fazer na vida dessa família, e por causa que o outro filho, o irmão, né, de Abraão morreu, eles ficaram nessa terra. Eles se perderam ali na promessa, né, naquilo que Deus tinha para fazer com essa família. E essa família estava perdida. E aí o que Deus fala, começa a falar com Abraão. Abraão, primeiro, anda na minha presença. Ou seja, filho, caminha comigo. Por quê? Quando a gente caminha com alguém, nós vamos pegar algumas, características. Então, antes de Abraão ser pai de uma numerosa nação, ou de nações, Abraão precisaria aprender a ser filho. Ele precisaria aprender essas características de um Deus Pai. E quando quando nós andamos na presença de Deus, nós vamos entendendo sobre essa característica da paternidade de Deus, para a nossa identidade ser alterada, para que nós possamos exercer a paternidade também, ou a maternidade, sobre uma geração, ou sobre um grupo de pessoas. Quem aqui está me entendendo? Então esse foi o convite de Deus para trocar a identidade, para alterar a identidade de Abraão. Então nós só temos a nossa identidade alterada à medida que nós caminhamos nessa vida com Deus. Existem várias coisas em nós que nós precisamos alterar. E nós precisamos deixar Deus alterar a nossa identidade passada, para Ele nos dar essa nova identidade em Cristo Jesus, essa identidade de filhos. Amém? Então, essa segunda característica, possuir a sua identidade alterada. E a terceira coisa, né, que tem nessa geração, né, esse chamado de Deus para essa geração que irá exercer a paternidade e a maternidade, é também, né, de passar de um tempo de ser gerado para alguém que gera. Abraão, ele estava vivendo aqui num tempo, né, de ser gerado por Deus. Então Deus chamou Abraão, anda na minha presença, ou seja, em outras palavras, seja gerado primeiro, mas o propósito da sua vida e para a sua geração é que você seja o pai de numerosas nações. Então, aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quer para você, vai além de mim, vai além de você, não tem a ver comigo, mas tem a ver com a vontade de Deus e tem a ver com a minha geração. Então, o que Deus tem para a minha e para a sua vida, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com Deus e com o outro. Quem aqui está me entendendo? E esse é um estilo de vida de paternidade e de maternidade. É quando eu entendo que eu preciso ser alguém que gera.
Em Salmos capítulo 1, ele fala, o salmista ele vai falar, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, presta atenção. O salmista ele está falando que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, andar é alguém que está caminhando segundo aquilo que as pessoas estão falando ou aquilo que está regendo o nosso tempo. Então, mais do que feliz é esse homem que não anda no conselho e nem se detém, ou seja, se deter é aquele que para. Então, uma coisa é você andar e deixar a sua vida ser norteada por isso. Outra coisa é você parar porque você já está prestando mais atenção por aquilo. E outra coisa é você sentar. Quando você senta na roda dos escarnecedores é que aquilo já tomou conta do seu coração. E aí ele fala, o salmista vai dizer, vamos lá para o Salmos capítulo 1. Ele vai dizer, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uau! Então, a segunda coisa, a identidade dele está sendo alterada. Ele está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ele está caminhando com esse Deus, ele está caminhando com a lei do Senhor, ele está caminhando com esse Pai, e ele está assumindo algumas características que ele precisa para a sua vida. Esse homem mais do que feliz. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, um estilo de vida de alguém que é muito frutífero. E é exatamente aqui o que Deus está falando com Abraão. Abraão, ele estava, na vida dele, sem andar na presença de Deus, ele estava fadado a ser pai, talvez, de um único filho, como de Ismael. E aí Deus vem para Abraão e fala, Abraão, não quero de você só isso. Eu quero que você seja pai de muitas nações. Eu tenho muitos frutos para fazer e gerar através de você. Então, aqui, Deus estava tirando Abraão desse estado de alguém de ser gerado para passar para alguém que gera, de alguém que estava recebendo algo para ser alguém que provê. E isso é uma das características mais fortes aí dessa geração de paternidade e maternidade que Deus está levantando. Um pai e uma mãe bem-sucedido não é aqueles que criam bons filhos. Um pai e uma mãe bem-sucedido não é aqueles que criam bons filhos. O sucesso de um bom pai e o sucesso de uma mãe não é quando eles criam bons filhos, mas é quando eles transformam os seus filhos em verdadeiros pais e mães. O que aconteceu na nossa geração é que nós aprendemos a ser apenas bons filhos. E o que Deus quer fazer de mim e de você não é nós sermos apenas bons filhos. Deus quer nos transformar em verdadeiros pais e mães. Quem aqui está me entendendo? Essa é a vontade de Deus. Quando a gente entender aquilo que Deus quer fazer na nossa geração, e como Davi, servir aos desígnios de Deus na nossa geração, assumir essa identidade de pai e mãe, onde o nosso sucesso não é criar bons filhos, mas é transmitir para a próxima geração essa característica para eles serem pais e mães e dar continuidade no nosso legado, naquilo que Deus tem compartilhado e confiado a mim e a você. Quem aqui está me entendendo? Cara, é isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida, é algo além, não é algo apenas para nós usufruirmos. Também a gente usufrui, mas o foco da vida de um pai, o foco da vida de uma mãe é preparar algo para a próxima geração. É que eles possam ir além daquilo que nós temos hoje.
Então, não é o meu alvo não é, talvez, assumir o lugar de alguém. O meu alvo, ele deve ser, cara, eu preciso gerar outras pessoas. Eu preciso gerar, preparar também, né, a próxima geração. Eu preciso ter essa fome e sede, né, de gerar também. Né? Eu já fui gerado, eu já fui preparado, agora eu também preciso preparar. E uma característica da paternidade, de maternidade, ela é a renúncia. Ela é o ser moldado, um pai e uma mãe, como aqui Abraão, ele é moldado. Então essa geração que Deus ele quer levantar, e esse chamado de Deus para nós, para sermos pais e mães, ele é caracterizado por deixar Deus moldar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos dar espaço para Deus, para Ele moldar o nosso caráter, para Ele moldar as nossas vidas. E não só apenas renunciar e ser moldado, mas da gente permanecer nesse lugar. Permanecer nesse lugar de ouvir a voz de Deus e de obedecer sem voltar atrás. É de nós permanecer mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos desprazeres, mesmo em meio quando tudo parece não estar bem, é permanecer diante dessa palavra. É permanecer quando parece que nada faz sentido, a minha vontade não está sendo feita, mas eu sei que Deus falou algo antes. Eu sei que eu não estou trilhando um caminho na minha vontade, porque eu ouvi a voz de Deus antes. Então eu já discerni com Abraão, eu discernir a vontade de Deus para a minha geração, e aquilo que Deus ele tem para que eu faça. Então mesmo que as coisas não parecem fazer sentido, essa característica de paternidade, de maternidade é de permanência. Eu lembro das histórias, né, quando eu estava sentado com o pai e a mãe da Monique, né, eles são donos de 2 hotéis lá em Rondônia. E eu lembro do meu sogro contando as histórias de quando ele começou com o hotel. Ele tinha que dormir atrás do balcão com arma, porque em Rondônia estava muito perigoso. Sofreram assaltos, ele com família e criança, a Monique era neném, e sofreram assalto dentro de casa. E ele não abriu mão daquilo que Deus tinha para fazer através da família dele. Mesmo em meio a esses desafios, eles permaneceram. Eles não tinham 2 hotéis, eles mal tinham um, que era, né, assim, hoje você vê lá o hotel, é muito legal, mas antigamente não tinha nada daquilo. Eles permaneceram, mesmo em meio aos desafios. Meu sogro viu a casa dele ser assaltada 2 vezes, porque ele estava trabalhando, mas mesmo em meio aos desafios, talvez nos traumas da família, ele decidiu o quê? Permanecer. E isso é o que um pai e uma mãe ele faz. Mesmo em meio aos desafios, eles permanecem. Essa característica dessa geração também tem sacrifício. Ser pai e mãe numa geração, cara, exige sacrifício. Exige renúncia, né? Mas o sacrifício ele é maior do que uma renúncia. É você sacrificar talvez o seu tempo, sacrificar talvez o seu dinheiro, sacrificar talvez a sua vontade, sacrificar o seu eu, mas também é você gerar, né, como Abraão, né, você estar agora também não sendo somente gerado, mas gerar, é também você prover, é você se doar, é você acreditar na próxima geração, é você arriscar tudo o que você tem por causa desse propósito que Deus disse para você que Ele tem para fazer no seu tempo, no nosso tempo, e nós arriscamos tudo para cumprir a vontade de Deus na minha e na sua geração. Quem aqui está me entendendo? E não apenas isso, mas também é o se importar. E todas essas características, elas se resumem, e eu queria fechar nesse último ponto. Eu estava falando todas essas características para chegar nessa última característica que tem nessa geração, é de amar como Deus amou. Então esse chamado de Deus para a paternidade e a maternidade sobre essa geração, ele passa por isso, por amar essa geração com o amor de Deus. Aí a gente começa a entender, com tudo isso, o texto que a gente tem de cor e salteado de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que Ele deu aquilo que Ele mais considerava precioso, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Gente, olha só aqui para mim. Deus, Ele tem várias promessas para o meu tempo, para o seu tempo, para o nosso tempo, para a nossa geração agora. Mas Deus, Ele está fazendo um convite. Existe um chamado de Deus para uma vida de paternidade e de maternidade. Nós precisamos sair, eu estou falando aqui com todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, você que está online. Nós precisamos sair do estágio da vida que nós estamos e assumir esse papel como Abraão. É um novo estilo de vida, é um estilo de vida diferente talvez que nós nunca experimentamos ou experienciamos na vida. É um estilo de vida de renúncia, é um estilo de vida onde nós andamos com Deus a tal ponto de Deus Ele transmitir as suas características para nós e nós mudarmos a nossa identidade, passarmos a ter a identidade realmente daquilo que Deus Ele criou realmente para nós sermos. Talvez eu não sei a sua história, mas eu sei a minha, e eu estava bem aquém daquilo que Deus Ele queria que eu fosse. Eu estava muito longe da realidade que Deus Ele tinha para a minha vida. E ainda não completei essa carreira. Eu estou ainda talvez muito distante, mas eu quero perseguir isso. Eu quero ser transformado, como Paulo diz, de glória em glória. Eu quero ser transformado porque a Bíblia nos dá esperança. Paulo nos deu a esperança, a palavra de Deus nos deu a esperança de nós sermos aperfeiçoados dia após dia e chegarmos até a estatura de varão perfeito. Então nós, não sei você, mas eu não alcancei essa maturidade espiritual, mas eu almejo isso. Eu almejo crescer com Deus. Eu almejo não ficar apenas no leite espiritual, mas eu quero um alimento sólido. Eu quero crescer, e para crescer exige maturidade, e crescer ele dói. Essa mudança de identidade dói, estica, né, traz alguns desconfortos, mas nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos passar dessa geração que é apenas gerado, mas também para ser alguém que comece a gerar, comece a se doar, comece a se sacrificar, a abraçar isso não só como um momento, um dia da sua vida, mas isso é algo constante. Isso é algo constante, onde passa a ser normal. E isso você deseja até, porque você sabe que isso é ser pai, isso é ser mãe. Você abrir mão por causa de algo maior do que você. Eu estou vivendo isso com a Bela hoje, né? Estou vendo isso, né, naquilo que Deus tem para fazer no Your Global Mission. Eu estou abrindo mão de muita coisa que eu gostaria de fazer, mas por causa que eu estou discernindo a vontade de Deus para a minha geração. E eu quero cumprir cabalmente esse propósito de Deus para a minha geração. Eu anseio por isso. Eu anseio em ver Deus realmente realizando todos os seus propósitos na minha e na sua geração. Quem aqui deseja isso? E o último ponto da gente relembrando é esse amor. Amar com o amor de Deus, né? Essa é a maior característica desse chamado de Deus para a paternidade e a maternidade de uma geração. Nós precisamos entender como Deus Pai, Ele amou o mundo de tal maneira, e nós sermos como Deus Filho, que irá carregar esse amor de Deus Pai na minha e na sua geração. Esse amor sacrificial, esse amor ágape, né? Esse amor de Deus, esse amor ágape de Deus é um amor sacrificial. É um amor sem limites, é um amor de se doar, é um amor mesmo de se transportar para a dor do outro, é um amor, né, que é fazer basicamente aquilo que Deus fez, é aquilo que Cristo fez. Então que nós possamos chegar, né, a esse nível de relacionamento com Deus, de sermos exatamente a imagem, a imitação de Cristo Jesus na nossa geração. Quando nós assumirmos esse lugar, né, onde a nossa geração, né, onde tem um povo que entende esse chamado de Deus para a paternidade e a maternidade, gente, nós vamos conseguir virar Botucatu de ponta cabeça.
nós vamos conseguir realmente influenciar, né, as nossas igrejas. Nós vamos conseguir realmente abençoar a vida das pessoas no nosso trabalho, na faculdade, aonde nós estivermos. Faz sentido isso para você, sim ou não? Quem aqui quer fazer parte dessa geração de pais e mães nesse tempo? Então, eu queria que você ficasse em pé. Eu gostaria de orar por você. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo. Obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo já nas nossas vidas. Senhor, nós queremos ouvir esse chamado do Senhor hoje. Esse chamado do Senhor para irmos além daquilo que nós já estamos vivendo. Senhor, eu quero, Senhor Jesus, ir além. Eu quero, Senhor Jesus, ouvir e discernir a Tua vontade para o meu tempo, para a minha geração. Senhor, eu não quero ser mais como esse menino, Senhor Jesus, mimado, esse menino que quer viver a sua própria vontade, esse menino, Senhor Jesus, que deseja apenas olhar para o seu próprio umbigo. Senhor, mas eu quero ser mesmo transformado, ter a minha identidade transformada pelo Senhor, onde eu vou realmente assumir esse lugar de paternidade sobre uma geração, esse lugar de ouvir constantemente a Tua voz e obedecer radicalmente. Senhor, gera isso em nós, em cada um de nós nessa noite hoje, Pai. Que nós possamos chegar neste lugar onde nós seremos transformados de dia após dia na pessoa que o Senhor quer e sonhou para que cada um de nós sejamos aqui na terra. Deus, no nome de Jesus, prepara-nos, Deus, para assumirmos esse lugar, para assumirmos essa verdadeira identidade de filhos do Senhor, de pais e mães, Senhor, do Senhor nesse tempo, de pais e mães sobre uma geração inteira, sobre pessoas que precisam de apoio, pessoas que precisam de direção. Senhor, que nós possamos ser aqueles que irão gerar, que irão multiplicar, aqueles que farão mesmo, Senhor Jesus, gerarão outros pais e outras mães. Senhor, no nome de Jesus, nos faça pessoas frutíferas, que nós possamos ser frutíferos na nossa geração, no nosso tempo, em nome de Jesus. Deus, que a maior característica nossa seja o amor ágape. Nos ajuda, Pai, a amar com o amor do Senhor, amar com o amor de Deus. Pai, coloca esse coração do Senhor em nós, tira um coração de pedra e nos dê um coração de carne, nos dê um coração igual ao Teu, Senhor, um coração que ama, um coração que renuncia, um coração que se importa, um coração que abre mão, um coração que se doa. Deus, que nós possamos ser a exata expressão do Senhor nessa terra, que o Senhor faça de cada um de nós como Cristos, que nós sejamos como Cristo nessa geração. Deus, que nós possamos ser a expressão dessa palavra de João 3,16, que nós possamos amar como o Senhor amou o mundo, e que possamos nos doar pelo Senhor. O Senhor deu o seu Filho, que nós possamos dar também a nossa vida, que nós possamos dar o nosso tempo, que nós possamos dar os nossos recursos, para realizar a Tua vontade, como Davi fez, como Abraão fez, como Cristo fez, como Pedro fez, como Paulo fez. Em nome de Jesus, Pai, nos faz mesmo esse povo que será como pais e mães de uma geração. Levanta nessa sala aqui hoje essa característica, faça o nosso coração agora arder por isso, Senhor, que essa palavra ela caia mesmo em nossos corações e gere frutos, que nós possamos sair daqui pensando sobre isso, que o Senhor, Pai, possa fazer com que essa semente, que é a Tua palavra, frutifique nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que você possa sair daqui hoje com essa palavra no seu coração. Né? Isso é algo muito forte.
né? Deus ele tem ministrado ao meu coração sobre isso nesses dias, e eu tenho realmente desejado fazer parte dessa geração. E Deus não tem isso apenas para alguns homens, mas Deus ele quer levantar pessoas com essa característica de pais e mães nessa geração. Que esse seja o seu desejo, que você possa almejar, desejar isso mesmo, né? Desejar ter essas características impregnadas em você, mas lembrando que o maior ponto de tudo isso é o amor. Um pai, ele faz isso porque ele ama, porque ele ama. Né? Hoje, antes de vir para cá, né, para trazer a mensagem, né, para ter um tempo com Deus, né, eu tive ali com a Bela, com a minha filha, né, a Monique pegou ela, me deu um abraço, eu olhei para ela e falei assim, cara, é tudo por causa disso, sabe? É um amor gigantesco que brota no nosso coração, né? E ela é a expressão de uma filha biológica na minha vida. Mas Deus ele quer nos levar não somente para prover coisas para pessoas que são, né, da nossa próprio DNA, né, como pai e mãe mesmo, literalmente, mas de nós assumirmos isso por conta da vontade de Deus na nossa geração, no nosso tempo. Gente, não faz sentido eu fazer tudo que eu faço se não for pensando no legado para uma próxima geração. É isso que mais me motiva, é saber que o que eu tenho feito hoje para o Senhor não vai parar em mim, mas Ele vai atingir as pessoas que vão vir depois de mim. Talvez se eu morrer hoje, o meu maior desejo é ter pelo menos deixado alguma coisa para a próxima geração, para que eles possam dar continuidade, para que o pessoal venha e viva, né? E essa deve ser a nossa vida, mesmo sendo jovens. Mesmo sendo jovens, nós precisamos aprender mais sobre essa vida de paternidade e de maternidade, e desejar fazer isso. Ah, Léo, mas eu não sou pai, não sou mãe. Tito também não era, Timóteo também não era, e a responsabilidade que Deus estava dando, Paulo estava dando para Tito e Timóteo, era para eles serem líderes de um tempo. Timóteo talvez ele tinha nem 20 e tantos anos de idade, ele era um menino. Eu não sei se você sabe, mas todos os discípulos, os 12, dos 12, o único talvez que tinha maior de 18 anos de idade era Pedro. Pedro talvez era o único maior de 18 anos, porque ele era casado, e outra coisa é que quando Jesus ele pede para pagar o imposto, Pedro paga o imposto dele e de Jesus, e só quem pagava imposto era quem era maior de idade, o menor não pagava. E os discípulos estavam juntos. Então, provavelmente, somente Pedro era maior de idade. Então, Jesus, o Deus na terra, ele confiou a história da igreja para meninos, para jovens. Então, cara, a gente precisa crescer no nosso entendimento. Nós precisamos amadurecer na nossa vida. Nós precisamos abraçar aquilo que Deus quer que a gente abrace. E nós precisamos dar a nossa vida em prol daquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, que nós possamos ir mesmo para um novo nível. Saia dessa, cara. Ah, Deus, o que o Senhor quer de mim? Não. É o que o Senhor quer fazer. É a vontade de Deus que precisa ser soberana sobre todas as coisas. É a vontade de Deus e não a minha. Amém? É esse legado que Cristo deixou, é esse legado que Paulo deixou, que Pedro deixou, que todos os apóstolos deixaram, e que nós possamos ser o exemplo disso. Quando eu olho para a história dos moravianos, no logo dos moravianos eles tinham essa frase: seguiremos o Cordeiro venceu, e seguiremos o Cordeiro aonde quer que ele for. Esse era o lema dos moravianos. Então que nós possamos entender que Jesus ele venceu, mas que nós iremos seguir ele aonde ele for. Então não é sobre mim, é tudo sobre Deus e sobre o outro. Quem aqui está me entendendo? Então que Deus te abençoe com essa palavra, que você vá para a sua casa meditando e ruminando isso, né? Não deixa as distrações roubar disso de você, mas que você possa pensar sobre isso, refletir sobre isso e desejar ser um pai e uma mãe nessa geração. Amém? Então Deus abençoe.